pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. O maior inimigo, o erro, tudo aquilo que nos leva a não compreender ou a desvirtuar a palavra de Deus. Esse é um grande inimigo do nosso tempo, porque nós vemos tantas pessoas criando religiões todos os dias, milhares de seitas, milhares de religiões, se dizendo cristãs, usando o Evangelho para se proclamar cristãs. Mas nós tomamos hoje o capítulo 17 de São João, a partir do versículo 19. Ele vai dizer no versículo 19: santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Sabemos que Deus, sendo Deus, Jesus Cristo, vivendo na glória do Pai, como ele pronuncia: concede-me a glória que eu tinha junto de ti antes da criação do mundo. É muita glória, é a glória perfeita, a glória infinita que Jesus goza na presença do Pai. Agora ele diz: santifico-me por eles, para que eles sejam santificados pela verdade. Quando Jesus se faz homem, se encarna no seio de Maria, se torna homem no seio de Maria, é fecundado pelo Espírito Santo no seio de Maria. Então, Jesus, claro que nunca deixa de ser Deus, mas vem ao mundo se santificar para que os seus discípulos sejam santificados. Ele vai dizer: santifico-me por eles, para que eles sejam santificados na verdade. O próprio fato do Deus se encarnar no meio dos homens, vejam, por exemplo, no seu nascimento, como é que os homens, entre aspas, dão ao Filho de Deus um estábulo, uma manjedoura para ele nascer. Não havia sequer lugar para eles na hospedaria. A humilhação do Deus já se concretizou de maneira plena e perfeita no simples ato do nascimento. Só esse gesto de Jesus bastaria para redimir toda a humanidade. Mas Jesus faz uma outra escolha mais além: eu me santifico por eles, para que eles sejam santificados pela verdade. Jesus, claro, cresceu, logo que foi batizado, foi para o deserto ser tentado pelo demônio, jejuou 40 dias e 40 noites, toda a privação do Filho de Deus. Ele estava se santificando para que os discípulos fossem santificados pela verdade. E depois tudo que ele sofreu, durante o seu ministério, a perseguição, queriam apedrejá-lo, queriam jogá-lo do templo monte abaixo, o perseguiram, tantas vezes pegaram em pedras para o atirar, queriam matá-lo, e tanto foi que o fizeram. Mas durante a sua vida pública, quanto esse homem: até quando eu estarei convosco, homens de pouca fé? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir-vos, como uma galinha reúne os pintainhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. A amargura de Jesus, a luta dele reunir os filhos. Como uma galinha reúne os pintainhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste, Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Olha a amargura do Filho de Deus nessas horas.
em muitas horas, na maioria das horas da sua vida pública. Mas os homens parecem que gostam da morte, gostam daquilo que não vive, gostam daquilo que não diz nada, que não alimenta, que não sustenta, que não dá esperança. Jesus se santificou todo o tempo da oração que ele passou, a agonia do Getsemane, tudo o que ele passou, se santificando, os apóstolos vendo o exemplo dele, para compreender, vendo ali, por isso que São João, São Pedro vai dizer, nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos tocaram o verbo da vida. Viam, tinham na presença, eu me santifico por eles para que eles sejam santificados pela verdade. Eu sou a verdade de Jesus. Eles vão ser santificados por mim, me olhando, me vendo, me acompanhando. Eu não precisaria passar por nada disso. Apenas o gesto de não ter para ele uma hospedaria de quando nasceu, se fazer homem, já era necessário para redimir toda a humanidade, mais do que o suficiente para redimir toda a humanidade. Mas ele quis se santificar em vida, sendo aquele exemplo para os apóstolos. Mesmo que isso lhe doesse o coração tantas vezes, como nós já citamos. Agora, os homens escolhem a morte. E aqui, o versículo 20 vai continuar, mas antes nós vamos fazer um retorno a uma passagem muito importante que Jesus vive com os fariseus. Jesus, no tempo da sua vida pública, vai discutir lá com os fariseus. Os fariseus não acreditavam nem em anjos, nem em ressurreição, nem em espírito. Olha que coisa interessante. Eles não acreditavam nem em anjo, nem em ressurreição e nem em espírito. Aí um dia chega Jesus para esses saduceus e diz para eles, olha, vocês não acreditam no poder de Deus? Errais. Ele vai dizer, vocês estão errados, não compreendendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí não sei qual é pior, não acreditar nas Escrituras, nem no poder de Deus. Porque os saduceus também eram, vamos dizer, os religiosos da época, que acreditavam num Deus também, eram monoteístas, acreditavam num Deus único. E você vai ver que também eles discutiam com os fariseus a respeito da ressurreição. Muito bem. Jesus, na sua vida pública, explica para eles, olha, vocês, isso está narrado lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 23. Jesus vai dizer para os saduceus, naquele mesmo dia, os saduceus que negavam a ressurreição, contaram aquela parábola para Jesus, né? Aquela historinha, um homem tinha uma mulher, ela se casou, não deixou descendência, mas o irmão dele veio, casou com ela para deixar, e morreram 7 irmãos, na ressurreição de qual deles será a mulher? Bom, Jesus vai explicar, ele vai dizer, capítulo 22 de São Mateus, versículo 29, o fim dessa história termina assim, que é uma história que é o ensinamento verdadeiro de Jesus. Errais, não compreendendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Aí ele vai dizer, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos, vejam, os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos, não terão mulher nem marido. Olha que
eu digo com o pensamento, eles jamais poderão morrer. Olha que frase preciosa, eles jamais poderão morrer, não podem morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. No Evangelho de São Mateus, olha que coisa maravilhosa, eles não poderão morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus porque são ressuscitados. Isso aí durante a vida pública de Jesus. Jesus foi e ensinou a eles. Só que é o seguinte, Jesus não apenas deu um ensinamento. Claro, os fariseus e os saduceus acompanharam muitos milagres de Jesus e certamente souberam que Jesus ressuscitara o filho da viúva de Naim, ressuscitara a filha de Jairo. Não incomodes mais o mestre, porque a menina morreu. Não se preocupe, Jesus disse, tenha fé. Depois Talita cumi, a menina não morreu, está dormindo, todos zombavam dele. Depois ressuscita Lázaro há 4 dias do sepulcro. Fora isso, levanta os paralíticos, curou o surdo-mudo, os leprosos. Aquilo vazava poder de Deus por todos os lados. Agora você me pergunta, quem foi o idiota que falou para o ignorante, que falou para os saduceus que não havia nem anjos, nem morte, e nem ressurreição, nem espíritos, nem anjos, nem espíritos, nem ressurreição? Quem foi o demente, o mentecapto que falou isso? Um Zé Ninguém que morreu, que não ofereceu nada, que não fez milagre nenhum, que não ressuscitou ninguém. Vejam, isso acaba não sendo nem racional. Como é que eu vou acreditar numa pessoa que não fez nada? E na outra que diz, eu dou a vida eterna àqueles que creem, ainda que tenha morrido, viverá. Ele foi lá, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro há 4 dias no sepulcro. Quem que eu deveria crer? Naquele Zé Ninguém que falou que não existe anjo, que não existe ressurreição, que não existe espírito? Ou vou acreditar no Jesus que ressuscitou mortos, curou enfermos, fez cegos verem, surdos ouvirem, paralíticos andarem? Em quem eu vou acreditar? Há 2 pessoas na tua frente, um que não fala que não existe anjo, não existe ressurreição e não existe espírito, e outro que diz e faz, eu ressuscito a quem eu quero, eu dou a vida a quem eu quero, eu tenho o poder de morrer e tenho o poder de retomar a minha vida, porque esse é o mandamento que eu recebi de meu Pai. A morte não tem poder sobre mim. Ressuscita. Souberam que ele ressuscitou, viram toda a ressurreição, viram todos os acontecimentos. Jerusalém estava apinhada de gente no dia de Pentecostes, viram aquele ruído de um vendaval visitando todas as pessoas, e Pedro pregando sobre a ressurreição de Jesus, dizendo na cara dos fariseus e dos saduceus que aquele Jesus que eles mataram, que eles crucificaram, é pelo poder deles, é pelo poder de Jesus que ele faz o paralítico andar. Em nome de Jesus que aquele paralítico que vocês viram aí andou. Isso aconteceu logo depois da ressurreição de Jesus. Isso tudo, os fariseus, olham o mistério da morte, o desejo de morrer que a criatura humana tem. Tudo isso é o reflexo do desejo de morrer. É o desejo de querer saber tudo, de não servir a ninguém, de não se submeter a ninguém, de não obedecer a ninguém.
viram tudo isso, a força de Jesus, todos os milagres que fez. Ele estava explicando aqui para os fariseus, para os saduceus: vocês não acreditam, vocês estão errando com as escrituras, vocês não estão compreendendo o que elas estão falando, e vocês não estão compreendendo o poder de Deus. É o que nós vemos hoje, não é? O que nós vemos hoje? Deus é poderoso para te curar nessa hora. Nessa hora, se você acreditar, se você tiver fé, você vai ser curado, porque Deus é todo poderoso. Não é assim que você vê aí, às vezes, nos meios de comunicação? Como se Deus precisasse de tanto grito, de tanta eloquência, vamos dizer assim. Mas quando chega na hora, isto é meu corpo, isso não. Isso não é, isso é simbólico, isso é uma representação. Escuta, o teu Deus não é poderoso? Não é esse Deus que você prega que pode todas as coisas, que pode te curar no instante? Pode realmente, se assim Ele o quiser. Deus Todo-Poderoso. Tem coisa que Ele pode e tem coisa que Ele não pode. Como assim? Isto é o meu corpo. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. A minha carne é uma verdadeira comida. Ele não falou que é uma comida de mentirinha, simbólica. É verdadeiramente uma comida. Meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Olha, o desejo de morte sendo aí manifestado, sendo, parece que extraído, arranca-se das entranhas todo o desejo que eu tenho de morte para não crer naquilo que dá a vida. Olha, o ser humano. Agora nós tomamos lá os Atos dos Apóstolos. Vejam que coisa interessante aconteceu nos Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, versículo 6. Saduceus de novo na história. O que Jesus lhes havia ensinado, que haveria uma ressurreição. O que Jesus lhes tinha ensinado, haverá uma ressurreição. Lá em Mateus, os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos, não terão mulher nem marido, eles jamais poderão morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Agora joga aí, lá nos Atos dos Apóstolos, já é o final capítulo 23 dos Atos dos Apóstolos, já é praticamente o final da vida de São Paulo. Ele já foi preso, já estava diante do Sinédrio. Capítulo 23 dos Atos dos Apóstolos. Eu vou ler aqui textualmente na Bíblia, para que nós tenhamos compreensão de tudo aquilo que Paulo estava preso, ia ser julgado pelo Sinédrio. Os assistentes disseram: tu injurias o sumo sacerdote de Deus. Ele tinha falado: tu estás assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido. Olha, e feriram Paulo. Aí ele chamou a atenção do sumo sacerdote, não sabia que era sumo sacerdote, pede perdão por isso. Ele vai dizer: não sabia, irmãos, que é o sumo sacerdote, pois está escrito: não falarás mal do príncipe do teu povo. Depois vai dizer aqui, olha que interessante, Jesus os havia ensinado, suponha aí 30, 40 anos depois desse ensinamento de Jesus, provou para eles, disse para eles aquilo que, olha, em quem eu vou acreditar? Em aquele que ressuscita mortos, ou não é ninguém que não ressuscitou ninguém, que não prometeu nada para ninguém? Falou que não existe. Quem que falou isso? O Zé Ninguém falou isso.
mas eu acredito em Jesus, que é a fonte da vida, que Ele dá a vida a quem Ele quer, ressuscita a quem Ele quer, dá-lhe o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira, quem estiver unido a mim não seca jamais, ou seja, não morre nunca mais. O ramo que estiver unido à videira não seca, não morre nunca mais. Ele vai dizer: jamais poderão morrer, pois são filhos de Deus. Olha o desejo de morte da criatura humana. Parece que nada do que é vida se acredita. Aí São Paulo apareceu, houve toda aquela a pregação dos apóstolos que foram difundindo. Aí depois tem a morte de Estevão, que Paulo participa ali, como espectador, mas participa. Julgava estar fazendo um bem para a igreja daquele tempo, para os sumos sacerdotes, para a religião dos judeus. Então, passaram-se, Jesus falou tudo isso. Viram depois da ressurreição, Jesus ensinou a eles: vocês não estão compreendendo a Escritura, vocês estão errando. Vocês não compreendem nem as Escrituras, nem o poder de Deus, que eu sou o Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Aí Paulo estava preso, isso aí 30 anos, 40 anos, mais ou menos, depois de Jesus ensinar tudo isso aos saduceus, e eles compararem o Zé Ninguém que tinha dito a eles, e Jesus que ressuscitara mortos, que fizera milagres, que tudo aquilo que você sabe que ele fez. Aí vai dizer assim, Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus, a turma que estava julgando ele lá, juntaram um tribunal lá para julgá-lo, que uma parte do sinédrio, daqueles que o julgariam, era de saduceus e outra de fariseus. Ele disse em alta voz: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos é que eu sou julgado. 40 anos depois, mais ou menos, aí não estamos aqui para analisar datas precisas, mas foi o final da jornada de São Paulo. Esse homem pregou pelo menos durante 20, 30 anos a palavra de Deus por todas aquelas regiões, por todas as viagens que ele fez. Ao dizer essas palavras, houve uma grande discussão entre os fariseus e os saduceus, dividindo a assembleia. Pois os saduceus afirmam, olha só, 40 anos depois de tudo aquilo que eles viram e ouviram, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem uma e outra coisa. Olha, não é o mistério não é nem racional isso, não é nem racional. Se você for, por exemplo, você vai pedir emprego numa e noutra firma, numa firma vai te dizer, não, você começa lá varrendo aqui a sala tal, na outra vai dizer, não, você vai ser responsável por um setor, porque o teu conhecimento... Qual que você vai escolher? Aquele que te dá mais condição, que te mostra mais possibilidade. É racional isso, não é? Você vai no emprego, ele te paga 1.000, você fala, não dá para sustentar minha família com isso. O outro fala, não, eu posso te oferecer 3.000, porque você tem capacitação para isso. Qual que você vai escolher? Aquele que é mais razoável, que te dá mais condição? Não é assim? Mas parece que em termos de fé funciona o contrário. Olha, há 40 anos atrás, põe aí, Jesus já tinha explicado para eles. Vocês leram lá, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Que na ressurreição,
os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus. Vocês não tinham ensinado, vocês estão errando, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que afirmar que um Deus é poderoso e não acreditar no seu poder? Não chega a ser irracional isso? Então, quando Paulo, é claro, ele fez aquilo para dissolver o sinédrio, sabendo que uma parte era dos saduceus e outra de fariseus, e vai dizer em seguida, eles tinham sido ensinados: meu filho, vocês vão viver, vocês jamais vão morrer, porque aqueles que foram considerados dignos, como é que ele vai dizer aqui? Os que forem considerados dignos, compreendendo, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição, serão julgados dignos da ressurreição dos mortos, não terão mulher nem marido, eles jamais poderão morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. O Jesus que viram o poder, viram a obra, depois da sua morte e ressurreição, viram a obra que estava acontecendo com todos os apóstolos, todos os milagres que Pedro e Paulo fizeram, que os apóstolos também fizeram. Olha só, não acreditaram em Jesus, continuaram acreditando naquele Zé Ninguém que pregou um dia, que inventou um dia que não ia ter ressurreição. O cara morreu, dava uma diarreia, ia para o banheiro, não voltava mais. Olha, a irracionalidade daqueles que eu creio. O desejo de morte vibrando no coração das pessoas. E ainda hoje é assim. Ainda hoje nós vemos pessoa negando que o poder de Deus, errais, não compreendendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus, nem a sua misericórdia. Você não acredita no poder de Deus? A terra era informe e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus fez nascer do nada todas as coisas, de um só homem criou todo o gênero humano, vai dizer São Paulo. E eu creio nem no poder, nem no amor que Deus tem por mim. Deus quer que eu me alimente de um alimento que me dê a vida eterna. Olha a bondade de Deus. Não, aquilo, pega lá um pedacinho, um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão qualquer, você está lembrando deles. Jesus não quer que você se lembre. Jesus quer que você viva. Errais, não compreendendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Isto é o meu corpo. Você acredita que lá nas bodas de Caná, Jesus transformou a água em vinho? Acredito. Acredita que lá na última ceia, ele tomou o pão e transformou no seu... Não, isso não acredito. Por quê, meu filho? Porque o teu desejo de morte não servirei. O que grita aí é o desejo de morte. Parece que nada do que fala a vida o homem acredita. Ele quer morrer, eu insisto em morrer, eu gosto da morte, eu quero morrer. Quando o filho, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna. Não, eu quero beber suquinho de uva, eu quero comer um pedacinho de pão. Primeiro, o poder de Deus, que tem o poder de tomar o vinho e dizer: isso é meu sangue, aquilo é o sangue. Que tem o poder de pegar o pão e dizer: isto é o meu corpo, aquilo é corpo. O poder de Deus, não acreditais, nem errais, não compreendendo a Escritura, nem o poder de Deus.
e muito menos a misericórdia de Deus, que eu dou a vida eterna. Quem comer deste pão e beber deste sangue tem a vida eterna. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu não quero vida eterna, eu quero morrer. Então eu ponho o suquinho de uva e um pedacinho de pão, porque eu quero morrer. Eu não quero que Deus me dê a vida. O que é isso? A insensatez do ser humano. Não acredita nem no poder e nem na misericórdia de Deus, que agora, às vésperas da festa de Pentecostes, o Espírito Santo te ilumine para compreender mais do que isso, para viver esse dom da vida eterna que a misericórdia infinita de Deus nos concede. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu poder e pela sua misericórdia. Amém, Senhor Jesus.